Nossa Senhora da Assunção, é com o coração cheio de júbilo que estamos iniciando o nosso programa Semeando de hoje, neste mês maravilhoso para minha caminhada aqui na TV Ceará, Canal 5, com o nosso programa Semeando. Esse programa é um programa muito especial. É um programa porque é um programa que, com a minha caminhada dentro da igreja, Deus me chamou para esse ministério de comunicar a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Estamos celebrando aqui na TV Ceará 38 anos. Estamos levando a semente do amor, da alegria no coração do nosso povo. E com certeza muitos frutos ainda serão colhidos desse programa. Nós estamos assim com a graça de Deus e também com todo o entusiasmo do primeiro programa. Inclusive, esse programa já passaram várias pessoas importantes. Eu posso citar a irmã Kelly Patrícia, que esteve no início do nosso programa, ainda criancinha. Se ela estiver assistindo, ela vai se lembrar. E ela cantou maravilhosamente no meu programa. Ela disse, essa menina tem futuro. E olha aí, Instituto Reza de Rosário da Madrugada, né? Padre Gobi, que tinha colóquios com Nossa Senhora, tive uma entrevista com ele, né? Monsenhor Jonas Abib, padre de grande padre que já faleceu também, padre Emiliano Tardif. Então, muitas pessoas passaram por aqui. E é com essa alegria do Senhor que nós estamos iniciando e recebendo, nesse dia de aniversário, podemos dizer assim, uma convidada também muito especial, devota de Santa Teresinha. Mas antes dela falar, eu queria saber, antes dessa sua devoção com Santa Teresinha, como era a sua vida? A minha vida, bom dia a todos. Minha vida sempre foi uma caminhada com Maria. Eu já nasci no berço mariano, fui consagrada no ventre ainda da minha mãe, pelos meus pais, que não sabiam se eu era menino ou menina. Então, estudei a vida inteira em colégio de freiras. Meu pai queria que eu fosse freira, sim, mas eu desobedeci. E casei, tive 3 filhos, hoje 4 netos, e a minha caminhada nunca acabou. Ela só aumenta esse amor por Maria. E interessante, Biapina, porque você comemora 38 anos de programa Semeando, sim, e exatamente no período do meu, que eu também estou celebrando o meu aniversário. Olha aí, como Santa Teresinha lhe ama, viu? Porque veio convidada para o programa no mês do seu aniversário. No mês do meu aniversário. E eu não vou esquecer seu aniversário, que é o aniversário do Semeando, né? Isso. Sim. E aí? Então, além da caminhada, que você fala de Santa Teresinha, a minha história com ela, sim, eu sou totalmente mariana. Eu venho de pai que tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora de Fátima, eu também tenho. A minha mãe por Santa Teresinha, eu por Nossa Senhora de Lourdes, porque na minha escola tinha uma gruta, sim, de Nossa Senhora de Lourdes, então todos os dias eu ia lá para rezar. Sim. Então, a história que chegou para produzir os terços com pétalas de rosas começou por ela. Começou por ela. Começou por ela, porque a relíquia vinda para o Brasil... Qual foi o ano que a relíquia veio? Olha... 2024? 2024, acredito que foi, sim, 2024. Foi na Catedral, ela chegou por lá. Então, eu levava rosas, sim, e colocava sobre a relíquia de Santa Teresinha. Sim. No outro dia, eu fiz o mesmo... Peguei outras rosas, coloquei sobre a relíquia de Santa Teresinha. Uhum. E chegando em casa, eu olhei para a imagem de Santa Teresinha e olhei para as rosas e falei assim, e agora, minha mãezinha? O que eu vou fazer para preservar essas rosas? Porque elas estavam sobre a relíquia. E assim, Biapina não levou 10 minutos. Eu estava com o tablet em mãos, e eu sou uma mulher que eu gosto muito de estudar, pesquisar, e a resposta da minha missão com os textos de pétalas de rosas veio assim em 10 minutos. Estava lá a técnica de como produz os textos com pétalas de rosas. Sim. E falando sobre os monges cartuchos, que até então eu desconhecia um pouco a história deles. Sim. E eu me aprofundei não somente na técnica. Esses monges, eles
confecciona esse terço? A história conta que partiu deles, né? Sim. O importante falar é que os monges cartuchos, a ordem cartucha, eles vivem eles constroem um mosteiro muito longe da civilização. E eles vivem diferente dos carmelos, porque eles vivem na solidão, no silêncio, na oração, na contemplação. E as celas não são individuais, mas elas são separadas. É como se estivéssemos morando num condomínio, eu, você e alguns amigos, Sim. em casas separadas. E a gente não tem comunicação um com o outro. Então, isso diferencia os monges cartuchos dos monges carmelos. E daí veio a questão de eu me voltar para essa arte que tem uma dimensão espiritual enorme, sabe? Assim, quando eu comecei a pesquisar e eu digo que eu não chamo o terço, eu não consigo ver o terço que é produzido com rosas como um artesanato. Não, eu não consigo ver como artesanato, porque eu preciso de silêncio, de oração, de resiliência, porque senão você desiste de produzir. E eu falo que... E muita paciência. Sim. Então, quando eu falo assim, a palavra renúncia, você tem que renunciar para produzir os terços. Então, ele tem assim, realmente uma dimensão espiritual muito grande, porque eu chamo os meus terços carinhosamente de joia celestial. E por que joia celestial? Porque, imagina, uma rosa, ela vem da terra. Sim. Da terra. Ela floresce. Floresce. Você vai lá, recolhe as pétalas. Porque para produzir um terço, você precisa de 300 rosas, água e óleo puro. Mas depois eu explico isso. Sim. Mas imagina, você tem uma rosa que vem da terra, semeando, né? Sim. Floresce, você recolhe as pétalas, produz com água e óleo de rosas. 4 meses para ficar pronto. Então, quando você está produzindo o terço, no meu caso que eu estou produzindo, eu chamo o meu habitat de lar sagrado. Sim. Então, eu estou em silêncio, eu estou em oração, eu estou em contemplação. Por isso que eu não consigo ver meus terços como um artesanato. Eu vejo como uma joia celestial que Maria me presenteou, Santa Teresinha. Porque realmente a gente pode dizer que é celestial, porque você de uma pétala, e é qualquer rosa ou tem uma rosa específica para... Olha, não existe, precisa ser rosa. Sim. Precisa ser rosa, e para eu produzir um terço, e um único terço, Sim. eu preciso de 300 rosas. E quais são os elementos que eu preciso para produzir essa rosa? Água. Sim. Não, as pétalas de rosas frescas, água e óleo puro de rosas. E quando eu falo óleo puro de rosas, eu estou falando de uma rosa muito especial, que é a rosa damascena. Sim. Esse é o óleo. Mas a rosa ela pode ser qualquer rosa. Se ela não tiver aquele tingimento azul, que ela tiver natural, ela já dá para você produzir. Então, eu preciso de 300 rosas e, acredito, 4 meses para produzir um único terço. Dentro dessa peregrinação, você colhe rosas ou já vai com as rosas prontas? Como é? Não, eu já levo as rosas, já levo as rosas. Não 300 rosas, porque eu já até levei 300 rosas, mas com a ajuda de um guia, né, recolhi as rosas na nossa plantação de rosas que nós tínhamos na comunidade, e eu já pedi o guia para subir com 300 rosas, mas assim, não, eu trago as rosas que eu levo são compradas, e as rosas que eu trago eu já introduzo nessas 300 rosas que eu vou recolhendo de igreja, celebrações de igreja, casamento, batizado. Então, tem sempre uma história, né? Então, e a cor dele é interessante porque, assim, você me entrega rosas brancas. Eu não tenho como te garantir que eu vou te entregar um terço branco, contas brancas. Sim. Porque na hora que a rosa está murchando, ela não começa a trocar o tom da... verdade. Então, assim, eu vou conseguir te entregar um marfim claro,
um off-white, mas branco não. Nunca consegui um branco? Nunca consegui branco, até porque pode observar, a rosa, quando ela vai murchando, ela vai ficando um pouco bege. Sim. O fato da vermelha, a vermelha, não tem como eu te entregar um terço vermelho, com contas vermelhas. Por quê? Porque a rosa também vermelha, quando ela vai murchando, ela vai mudando de cor. Então, as contas vão ficar num cor vinho, num cor massala, mas nunca o vermelho, sabe? Sim. Então, é interessante porque a natureza é quem responde. E uma das questões que eu precisei pesquisar, me aprofundar nessa produção desses textos, é em questão da importância da gente ter que estudar. Sim. Para ter uma propriedade, um conhecimento do que você está levando. Porque quando eu aprendi, falava lá que os monges cartuchos, eles produziam com água benta e óleo de unção. A partir do momento que você tem uma água e você leva para o padre, o sacerdote abençoar, ele se torna um sacramental. Sim. Que o padre fala assim, você tiver os objetos, eu abençoo. Então, vira um sacramental. Sim. Então, eu tive que estudar sobre isso. Eu não posso usar água benta como os monges. Eu não posso usar o óleo de unção como os monges. Porque o óleo de unção, só quem pode ter o óleo de unção são os padres. Exatamente. Então, com a minha experiência, a minha pertença à igreja, eu pude observar que na Quinta-feira Santa tem a missa dos óleos santos, que o bispo, e somente o bispo, ele abençoa os óleos catetúneos, o óleo do crisma, que é diferente, ele é um vaso e ele sopra, né? E o óleo de unção, que é o óleo dos enfermos, e depois ele distribui com toda a igreja. Então, não tem como você produzir como os monges cartuchos produziam. Então, tudo foi uma pesquisa. Eu tive que passar praticamente um ano entendendo o que é relíquia. Sim. E relíquia é muito importante se falar também sobre relíquia. É bom falar. Por quê? Porque a relíquia de primeiro grau, quem só pode ficar com a igreja, só quem concede uma relíquia de primeiro grau é para uma igreja ou para uma comunidade que tem guardião. Sim. Então, se a pessoa tem uma relíquia de primeiro grau e está andando por aí com a relíquia de primeiro grau, ela está simplesmente cometendo uma palavra que eu acho que poucos sabem dessa palavra, porque nem tudo nós precisamos saber, mas a simônia. A simônia vem do Simão Mago, que aí eu vou falar sobre o Ato dos Apóstolos 8:9, porque o Simão Mago, ele era um personagem da Bíblia que ele queria comprar os dons divinos. Já imaginou? Sim. Então, se você não tiver todo esse conhecimento sobre óleos, óleo de unção, relíquia, você vai estar cometendo simonia, enfim. Mas tudo isso garantiu que os meus estudos me levassem o que é produzir um texto com pétalas de rosas. A responsabilidade que nós temos em colocar algo, no meu caso, todos têm uma intenção. E isso me levou a me aprofundar realmente assim, no assunto. Sim. Olha, nós estamos conversando com a Sandra Mourão, falando sobre o terço de pétalas. E eu já vou fazer uma pergunta para passar para o nosso segundo bloco. Se eu, por exemplo, disser, Sandra, eu queria um terço desse, o que eu faço? Mas fica para o segundo bloco. Tá ótimo. E vamos para o nosso segundo bloco, continuar com a nossa participação especial num programa especial de aniversário. Fique com a gente, que o segundo bloco vai ser mais massa. Acesse @LuminusPlay Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminus Play, dando um play na sua ideia.
Estamos voltando com o nosso programa Semeando. Hoje um programa muito especial com a Sandra Mourão, ela que teve essa missão, não é? Através de Santa Teresinha, de produzir os textos através de pétalas de rosa. E aí, se eu quiser lhe encomendar esse texto, pode ser? Pode, Biapina, mas você vai ter que ter a paciência de aguardar 4 meses para eu poder te entregar, porque são 4 meses de produção. Sim. E eu preparo na sua intenção. Vamos supor, esses textos que eu estou aqui, Sim. eu não posso hoje chegar e falar disso assim, hoje ele é seu. Sim. Por quê? Porque ele foi produzido na intenção de uma pessoa. Ah. Esse outro também foi produzido na intenção de uma pessoa. E esse aqui, esse é fantástico, porque eu produzi porque eu fui para uma peregrinação. Olha como Nossa Senhora ela age quando a gente se entrega nessa missão. Eu estava produzindo os textos e começou ao vivo a aparição de Nossa Senhora lá em Medjugorje para as 2 videntes. Sim. E aí eu peguei e mandei um aviãozinho para minha amiga, que ela é dona da agência, a Silvia. Eu falei, olha aí, amiga. Ela falou assim, Sandrinha, mandou de volta imediato, que ela estava já programando um roteiro em Medjugorje. Sim. Aí eu falei, eu vou produzir 2 textos para as videntes e vou tentar entregar. E aí eu tinha 6 meses, né, para produzir, e eu consegui produzir. Mas aí eu tive o cuidado, Ibiapina, de escrever a história do texto em português, mas a história que haviam me passado, escrevi a história, contei que eu tinha produzido esse texto para as videntes e me identificando. Só que quando nós estávamos a caminho de Medjugorje, o padre que estava nos acompanhando já foi falando assim, não crie expectativas que vocês vão encontrar as videntes para tirar fotografia. Sim. E aí eu falei assim, eu estava em Medjugorje com a minha mochila, subi o monte, né, com os textos aqui atrás, na mochila. Quando eu subi na montanha onde aparece Nossa Senhora, as videntes, eu falei assim, mãezinha, eu trouxe os textos aqui, tá? Como eu vou entregar, eu não sei, está nas tuas mãos. E me dá uma paz. Me dá uma paz, sabe, Biapina? Não me dá uma inquietação, porque eu deixo me levar mesmo. E aí no dia seguinte era para subir o outro morro, o Monte da Cruz. Eu falei, Silvia, amiga, eu não vou subir não, porque eu vou andar em Medjugorje, eu quero entender sobre a vida das pessoas, os habitantes. E eu sou muito curiosa, assim, em relação de saber como é. E, de repente, Biapina, eu dissesse assim, entra nessa loja. E eu entrei. E aí eu comprei o que eu queria comprar, a imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, medalhinha, e eu resolvi tirar os textos da mochila com uma história. Só que a história estava escrita em português, inglês, americano por uma americana e croata por uma croata. Sim. E quando eu abri o caderno que contava a história e o texto, a vendedora fez assim, né? Como? Ela fez assim, ela chamou a outra. Sim. Chamou a outra, ela falava um pouco inglês, mas estava escrito lá no livrinho que a minha intenção era só entregar. Isso foi muito importante. Sim. E ela já me colocou para uma pessoa me levar lá para a casa da vidente. Eu vi que era a casa dela mesmo, porque no muro tem o nome da vidente. Então, eu consegui deixar um texto numa casa de uma vidente, mas sem vê-la. Né? Eu não tive essa intenção de vê-la. Retornei com um texto de Medjugorje, que está aqui, porque eu não consegui ir até a outra vidente, mas pretendo um dia voltar a Medjugorje. Graças a Deus. Nós estamos conversando com a Sandra Mourão e a minha curiosidade maior é que realmente esse trabalho que você faz precisa de muita paciência. Quer dizer, você tem que ter esse tempo reservado para isso. Total. Além desse trabalho que você faz dos textos, você tem outro trabalho dentro da igreja?
Tenho, eu Uma tenho. missão, outra tenho, missão? Tenho, eu sou ministra da Eucaristia há 12 anos na Sim. Catedral. Foi um chamado também, eu não pretendia nem ser ministra, e sou. Tenho um trabalho voluntário voltado para os mais pobres, são 21 anos Sim. que eu me entrego totalmente aos idosos, às crianças, às pessoas mais pobres. Então, assim, minha caminhada não é da agora, né? Eu só dou graça por essa missão que Nossa Senhora me concedeu, porque realmente, como você falou, precisa tempo e renúncia. Sim. Renúncia. Então, quando eu tiro para produzir, não há... Aí tem um evento. Não conte comigo, porque eu vou estar produzindo os textos no silêncio, na oração. Aí você produz em sua casa, né? Eu produzo na minha casa, que como eu falei no início do programa, é o meu território sagrado, é meu lugarzinho sagrado. Cada continha dessa aqui é uma Ave Maria, quando você está fazendo? Conta. Ou dá mais Ave Marias numa continha? O texto contém 59 continhas. Sim. E cada conta que eu faço é em oração. Então, uma hora eu estou rezando Ave Maria, a hora eu estou ouvindo música, às vezes eu estou só em silêncio. E é inacreditável, assim, porque me dá uma paz, sabe, Biapina, que eu esqueço até dos problemas, esqueço de comer, esqueço de... Quando eu vejo, já estou tão ali, sabe, que vou na madrugada. É algo que me dá paz, me dá, assim, uma paz, sabe, que eu não consigo explicar em palavras. E o interessante é que, além de me dar paz, o texto ele me trouxe a questão de eu começar a escrever um livro. Sim. Sobre Maria, sobre essas experiências, como eu acabei de contar, de Medjugorje. Eu tenho várias experiências para narrar. E eu tive o prazer de estar com o Frei Patrício, que é Carmelo. Ciadini. E ele já esteve aqui no programa também. Esteve aqui no programa, olha que coisa boa. Logo quando ele veio pelo Brasil, entrevistamos ele. Olha, tá vendo? Então, eu tive o prazer de ter umas horas de conversa com ele. Aqui em Fortaleza ou lá no... Quando eu vinha do retiro de Guaramiranga, ele mesmo falou assim, eu vou com você no carro, para a senhora não ir sozinha. Imagina. Aí eu fiquei até sem acreditar. Ele é um doce. Ele me viu sozinha no carro e disse, não, sozinha a senhora não vai, não. Então, eu narrei minhas histórias para ele. Sim. E ele falou assim, olha, está na hora da senhora escrever o livro. Certo. Porque todo livro tem um começo, um meio e um fim. Sim. E a senhora já tem conteúdo bastante para escrever. Então, eu estou me dedicando, assim como os textos, eu precisei de orientador espiritual, que é muito importante. Sim. Eu também, com o livro, eu estou com um orientador espiritual, que é um padre, que é de um santuário mariano, que ele me deu essa honra de ser meu orientador espiritual. Sim. Não mora aqui na nossa cidade, mas... e o Frei me deu o apoio, né? Me deu o apoio de escrever. E esse projeto também, o texto também, eu criei uma página no Instagram, que é o Semente de Maria. Olha aí, semeando a semente de Maria. Então, o nosso semeando é uma semente de Maria também. O Semente de Maria... .oficial, é um Instagram que eu pretendo lá divulgar as minhas peregrinações, e eu estou limitada. Quem quiser me seguir, me siga, porque eu só descobri há pouco tempo que eu preciso de 1000 seguidores para colocar ao vivo o santuário que eu fui. Louvado seja Deus, nós estamos já sendo sinalizados para encerrar o programa, e é isso mesmo, né? Porque realmente o assunto é tão bom que a gente pode depois continuar com um outro programa, se Deus quiser, quando você já tiver com seu livro já mais ou menos produzido, vem aqui para a gente conversar sobre o livro, porque falar de livro eu também estou escrevendo as minhas memórias do meu trabalho nesse tempo com a igreja, e nós precisamos realmente evangelizar, não só através dos meios de comunicação, mas também através dos livros, porque os livros realmente ficam para a vida inteira, né? Fica para a vida então, inteira. Que Deus lhe abençoe, uma alegria muito grande ter lhe conhecido, né?
Uma maravilha por ser Santa Terezinha também agora a patrona do programa, né, que está completando 38 anos. E eu desejo a você também que você tenha um domingo maravilhoso, um sábado com Jesus e Maria. E até o próximo programa, se Deus quiser, aqui na TV Ceará, Canal 5, 38 anos, semeando a alegria, o amor e a paz no seu coração. Todas as hierarquias, abre para nós esta